Shalom, pessoal, que Deus abençoe todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Estamos hoje para fazer o resumo da nossa segunda semana da nossa leitura bíblica, o nosso plano bíblico em 6 meses. Estamos nos Evangelhos de Mateus, a Bíblia viva. E hoje vamos fazer o resumo dos capítulos que nós lemos essa semana, de 11 a 20. Sempre temos um resumo no sábado e no domingo vai ter um café com Celeste sobre esses capítulos ou esse resumo, segundo o direcionamento de Deus, sempre. Esse é o plano que Deus me deu. Então, fica comigo até o final, porque é tremenda as goles da Celeste que eu tenho para você, os direcionamentos que eu tenho também para você, que Deus me deu para te entregar hoje. E vamos caminhar junto e já pode deixar uma palavra de fé, como um ato de fé no comentário. Quem é Jesus para você? Escreve aqui no comentário. Jesus para mim, ele é o centro, ele é tudo. E para você? Quem é ele? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Pessoal, nesta segunda semana do nosso plano bíblico, Jesus deixa claro que seguir a ele não é apenas ouvir ensinamentos ou admirar milagres que ele faz na vida de pessoas, mas é aceitar um caminho de transformação. É aceitar um caminho de transformação, mas também de renúncia e obediência. Do capítulo 11 a 20, nós somos confrontados com uma pergunta central. Quem é Jesus para nós? E o que essa verdade exige na nossa vida? Escreve no comentário. O que a verdade de quem é Jesus é para nós exige na sua vida. Mateus 11, 20 marca uma mudança no Evangelho. Primeiro, o reino já foi anunciado. Segundo, os milagres já foram vistos. E terceiro, agora o reino confronta o coração. E aqui, gente, aqui surgem crises de fé, rejeição religiosa, ensino profundo sobre discipulado e revelação clara da cruz. Fica comigo, porque é tremendo esse segundo resumo. Jesus passa de mestre admirado para Senhor que exige posicionamento. Pegou a chave? Já repito, Jesus, ele passa de mestre admirado, uma pessoa que as pessoas admiram, para ser quem exige o posicionamento. Seguir Jesus exige um posicionamento. E a Bíblia nos confronta. Eu queria deixar algumas palavras-chave dessa segunda semana para você. Primeira palavra-chave é revelação. Está lá no livro de Mateus 16, 17. Volta lá e lê de novo. Entendimento espiritual que vem de Deus e exige resposta. Amém, pessoal? Pegou a chave? Aliás, eu vou ler esses versículos com vocês. Então, Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Pessoal, aqui nós vemos um entendimento espiritual. Jesus falou com Pedro que não foi carne e sangue que foi revelado para ele, mas sim o seu Pai que está nos céus. Entendimento espiritual que vem de Deus e exige resposta. Essa é a revelação. E nós vemos também como palavra-chave o reino de Deus. Lá no capítulo 13, versículo 11. Vamos ler junto? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Amém, pessoal? O reino dos céus. Governo de Deus no coração. Não sustenta religioso. Pegou a chave, pessoal? Terceiro
Terceira palavra-chave desse estudo está em livro de Mateus 18, versículo 4, que fala de humildade. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino de Deus. Vocês vejam a importância da humilhação. Se humilhar, gente, diante de Deus. Diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é ter um coração humilde. Primeira palavra-chave, revelação. Segundo, reino dos céus. Terceiro, humildade. Se vocês se humilharam, se vocês se humilhar como esta criança, humilhar como uma criança, pessoal, humildade é a base da vida do reino. Escreve no comentário, humildade é a base da vida do reino. Amém? De quarta palavra-chave, a fé provada, a fé provada, que está de novo em Mateus 14, mas dessa vez no versículo 31. Vamos ler junto. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pessoal, a dúvida é um dos nossos maiores inimigos que temos, a dúvida. Pessoal, nós temos que ter uma fé genuína, uma fé que é aprovada por Deus. Deus prova a nossa fé. Eu, Celeste, pessoalmente, eu já fui provada na fé. Quantas vezes? Pessoal, só no ano 2025, se eu te falar o número de vezes que Deus já me provou na fé, mas não é aquela prova simples, dor de cabeça, já passa. Pessoal, Ele me provou no fogo. A minha fé foi provada. Eu permaneci firme. Fé que permanece mesmo no medo e mesmo na espera, mesmo quando não tem saída, mesmo quando os médicos terrenos te falam não tem solução. E você ainda crê que o Deus é o Deus do impossível. E Deus, Ele te fala, nada sai do meu controle. Quando um infecciologista te fala, tudo saiu do controle. A infecção do seu joelho não está mais no nosso controle, está fora do controle. E eu respondo para ele, nada sai do controle do meu Deus. Pessoal, é aí que aqueles que não têm fé se surpreendem. Fé provada. A fé que permanece mesmo no medo e na espera. Amém? Medita nesse capítulo, nesse versículo Mateus 14, 1. E a próxima palavra-chave é misericórdia. Pessoal, tem pessoas, eu pessoalmente, Celeste, eu tenho o dom de misericórdia. Nós temos esse dom. Tem pessoas que nem sabem que esse dom existe. Misericórdia. Mateus 12, 7, vamos ler? Então, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, mas se vós soubessem o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes. Se você souber o que significa misericórdia, você não condenará nenhum tipo de inocente. Pessoal, essa parte é muito importante. Mateus 12, 7. Pessoal, o coração do reino acima do ritual. O coração do reino acima das bruxarias. O coração do reino acima das macumbas. O coração do reino acima da falta de perdão. O coração do reino acima do julgamento alheio. O coração do reino acima de qualquer tipo de magia negra, branca, vermelha. Coração de reino acima das pragas.
o coração de reino acima das palavras contrárias. Pegou a chave? Misericórdia. E próxima palavra-chave é discipulado. Mateus 16, voltamos ainda para Mateus 16, no versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Pessoal, eu acho que eu não preciso nem explicar esse versículo. Toma sua cruz e siga-me. A cruz foi pesada demais para Jesus, mas ele tomou. Ele foi até o Calvário e ele foi morto na cruz para você e eu possamos viver hoje. Perdoados são nossos pecados através dele. Pessoal, seguir Jesus com renúncia e cruz, essa é a gole. Toma, pega essa chave, segue Jesus, tome a sua cruz e segue Jesus. Para de seguir o mundo, porque eles não têm nada para te dar, mas Jesus morreu para que você possa ser salvo, você e a sua casa. Então para de seguir o mundo e segue a Jesus, carregando a sua cruz. Por último, a palavra-chave está lá em Mateus 20, 28, que fala de serviço. Serviço. Estamos aqui para servir e não para ser servido. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós temos que servir tal como Jesus, que veio não para ser servido de nós, mas para que Ele nos serve. Ele serviu-nos na cruz. Então hoje nós temos também que servir, gente. Não espera ser servido, serve. Tem muita forma de você servir a Deus. Pessoal, serviço é a expressão máxima de maturidade espiritual, sabia? Pegou essa chave? Pessoal, agora vamos ver Jesus revelado capítulo por capítulo. O tema geral da semana tema central dessas leituras é quem é Jesus, o que ele exige de quem o segue. Quem é Jesus e o que ele exige de quem o segue. Tá pegando? Reconhecer Jesus, segui-lo e aprender o caminho do reino. Esse é o tema central. Nesta semana que nós lemos, pessoal, o Evangelho de Mateus falou muito comigo. O Espírito Santo me conduziu a um nível muito mais profundo de revelação. E eu agradeço a Deus por isso. Nós não estamos mais apenas conhecendo quem é Jesus. Não, agora nós somos confrontados com como respondemos a Ele. Amém? Pessoal, nessa segunda semana do nosso plano bíblico, Jesus exige de ser apenas observado. Observa. Observa para que você possa passar a discernir. Para que você possa ser um confrontador e não um afrontador. E você passa a ser também um confrontador exigente. Exigente de você mesma. Porque você se confronta e você exige que o seu eu more para que Jesus possa viver através de você. Aqui não estamos falando de milagres, não. Celeste teve muitos milagres. Jesus salvou minha vida muitas vezes. Mas nós estamos aqui hoje para falar só dos milagres, não. A grande pergunta da semana é quem Jesus é para mim e o que essa verdade exige da minha vida. Mateus 11 a 20 revela corações que duvidam, multidões que seguem por interesse, discípulos que aprendem lentamente e um Jesus que nunca deixa de amar
nunca deixa de ensinar e nunca deixa de chamar o seu povo ao arrependimento. Pessoal, esta leitura nos leva a uma decisão espiritual. Tá ouvindo? Seguir Jesus de longe ou caminhar com Ele até a cruz? Você segue Jesus de longe ou você caminha com Jesus até a cruz? Essa é a verdadeira pergunta, para falar melhor português. Vamos orar um pouco. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento, por esse entendimento. Nós colocamos diante de Ti com reverência, com fome e sede da Tua palavra. Abre nossos olhos para reconhecer Jesus como Messias. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Sua voz e quebra todo o endurecimento do coração. Senhor, que essa leitura, esse estudo, não seja apenas informações, mas que possa transformar a vida de aqueles que estão ouvindo e assistindo e lendo comigo. Que cada capítulo lido gere arrependimento, gere cura, gere alinhamento, gere fé. Nós declaramos que o Espírito Santo é o nosso mestre e que Jesus é o centro desse estudo, em nome de Jesus. Vamos seguir, pessoal. Lá em Mateus 11:28, nós temos Jesus no centro. E Jesus, Ele tem uma palavra para nós, que fala de descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vemos que a palavra-chave aqui é descanso, gente. Descanso para a alma cansada. Jesus acolhe João Batista em crise. Jesus convida também os cansados a se achegarem até Ele. Jesus se revela como um único descanso da nossa alma, gente. João Batista duvida. O povo questiona, mas Jesus permanece fiel na sua missão. O reino não é para orgulhosos, pessoal. Eita glória! O reino é para os cansados que reconhecem a necessidade de Jesus, para que eles possam descansar nele. A gólida celeste, uma das gólidas da celeste, porque tenho várias. Quem corre para Jesus encontra descanso, mas quem resiste permanece cansado. Entendeu? Por que eu estou aqui de pé? Porque eu corri logo para Jesus, para poder encontrar descanso depois de tantas batalhas que eu tive em 2025. Mateus 12. Esse capítulo tem Jesus no centro também. Mateus 12:8. Olha só. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Hoje somos sábados. Palavra-chave: autoridade. Autoridade. Jesus, o Senhor, acima da religiosidade. Tá pegando, gente? Jesus é Senhor acima da religiosidade. Nesse canal não falamos de religiosidade. Celeste é aqui, aquilo, mas não. Celeste é de Jesus. Celeste tem Jesus no centro. Esse canal é Jesus no centro. 100% com Jesus. Entenderam? Pessoal, Jesus confronta a religiosidade morta. Ele não viola a lei. Ele cumpre a lei, mas ele confronta a religiosidade morta. O coração endurecido, gente, prefere regras, sabe? Ao invés de misericórdia. Nós falamos da palavra-chave, misericórdia, há pouco. Religião aprisiona, gente. Sai da religião. Se você está seguindo uma religião, sai da religião. Segue a Deus e a Jesus. Aprende com a palavra. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Não viva uma fé dura. Deixe o coração ser moldado pela graça. Mateus 13, com Jesus no centro. Lá no capítulo 13, versículo 23, que tem a palavra-chave como coração. Gente, coração. Jesus, o revelador dos mistérios do reino. Parábola que mostra que o problema nunca é a palavra. O problema é o coração que recebe a palavra. Pegou essa chave? Escreve no comentário. O problema nunca é a palavra.
O problema é o coração. Perdão. As parábolas revelam que o problema nunca foi a semente, gente, mas o solo que recebe a semente onde semeamos. O reino cresce onde há coração quebrantado. E nesse capítulo, a gólida celeste é que o reino floresce em corações rendidos, gente. O reino floresceu dentro de mim porque rendi meu coração. Examine seu coração hoje. Examine se você tem um coração superficial, se você tem um coração dividido ou se você tem um coração bom. Examine hoje. Examine sua consciência também. Lá em Mateus 14, passamos para o capítulo 14, temos Jesus no centro. Lá em Mateus 14, 27, a palavra-chave é fé. Jesus, o Senhor das tempestades. Eita glória, Jesus é Senhor de tantas coisas. Aliás, Jesus é Senhor de tudo. Jesus anda sobre as águas e revela sua identidade no meio do medo. Pessoal, Jesus anda sobre as águas e Pedro anda enquanto olha para Jesus e afunda quando olha para o vento. Você está pegando? Não tira o seu foco de Jesus, gente. Nós caímos porque tiramos o foco de Jesus, tá pegando? Pedro caiu porque olhou para o vento, para a força do vento, em vez de crer em Jesus e de olhar somente para Ele. Ele andou enquanto olhou para Jesus e caiu enquanto olhou para o vento. A fé verdadeira exige foco, gente. E a gólida celeste nesse capítulo 14 é quem tira os olhos de Jesus afunda e quem fixa os olhos nele permanece. Escreve no comentário. Os olhos em Jesus sustenta a nossa fé. Os olhos nas ondas do mar, do vento, gera fundamento. Tá pegando? Mateus 15, Jesus no centro é Mateus 15, 28. Palavra-chave perseverança nesse estudo. Jesus é o que honra a fé persistente. Entenderam? Jesus é quem ora a minha fé persistente que eu tenho. Olha só, gente. Amanhã temos uma célula de mulheres valorosas a serviço do reino e vamos falar de uma mulher que tem uma fé persistente. Eu me identifico tanto com essa mulher, a mulher cananeia. Se você quer assistir essa célula, é às 16 horas do Brasil, às 20 horas de Portugal, 21 horas de Suíça. Me procura no Instagram, Celeste Jesus no centro, 100% com Jesus, milagre de uma vida, e eu te mando o link. Entra no nosso grupo de mulheres valorosas, você será bem-vinda também, você mulher que está me ouvindo. Pessoal, a mulher cananeia revela fé que não desiste, entenderam? A mulher cananeia ensina que fé não desiste, gente. Jesus honra uma fé que ultrapassa a barreira, entendeu? Lembra também da mulher do fluxo de sangue, gente? São fé persistentes. Gólida celeste, nesse capítulo 15, é que a fé que persevera toca o coração de Deus. Eu só toquei o coração de Deus porque eu não desisti, eu perseverei, eu não desisti no silêncio, quando Deus não falou nada, eu confiei. Perseverança move o coração de Deus. Pegou a chave? Mateus 16 fala com Jesus no centro de Mateus 16, versículo 16, do capítulo 16. E também em Mateus 16, no versículo 24. Nós vemos que a palavra-chave aqui é a revelação. Jesus o Cristo, que exige decisão. Amém? Pedro confessa quem é Jesus, mas Jesus fala da cruz. Pedro confessa, tu és o Cristo, o reino é edificado sobre revelação, não sobre opinião, gente. Eita! E a gólida celeste nesse capítulo 16 é quem reconhece Jesus, recebe autoridade espiritual. Reconhecer Jesus exige renúncia prática, gente. Pratica. Não fica só ouvinte, pratica a sua renúncia. Mateus 17, capítulo 17, Jesus no centro em Mateus 17, 5. Palavra-chave, glória, glória. Jesus, o Filho glorificado. Deus Pai confirma o Filho, gente. Eita glória!
Deus confirma o Filho e Deus ordena, ouçam-no. Deus nos ordena a ouvir Jesus. Gente, qual é a aplicação desse capítulo na nossa vida como Gólida Celeste? Ouvir Jesus significa obedecer e não apenas admirar Ele. Não fica admirando Ele na cruz, porque Ele não está mais na cruz, tá bom? Ele saiu da cruz, tá? Assim como a cova está vazia, a cruz também está vazio. Você que tem Jesus em casa crucificado, Ele não está na cruz, tá bom? Antes da cruz, Deus revela a glória. Pessoal, pegou essa chave? Antes da cruz, Deus revela a glória. A transfiguração revela quem Jesus é, além do visível. A glória precede o sofrimento. Tá pegando? Mateus 18, estamos quase no final. Mateus 18, Jesus no centro em Mateus 18, 13. Palavra-chave, humildade. Já falamos, humildade. Humildade, já entreguei essa palavra-chave. Jesus, o modelo de humildade e de perdão. Grandeza do reino é humildade, gente, sabia? Humildade. Grandeza do reino é também perdão sem limite. Gente, 70 vezes 7 no dia, lembra? Do que Jesus falou para Pedro? Se você está achando que está perdoando alguém demais, lembra disso. É perdão sem limite. Modelo de humildade e perdão. Modelo de humildade é grandeza do reino. A humildade é grandeza do reino e perdão sem limite. Tá pegando? O reino pertence aos que fazem pequenos. Lembra que Jesus falou que temos que nos humilhar como as crianças? Perdão é uma exigência, gente. Eita, perdão não é uma opção. Pode escrever no comentário. Perdão é uma exigência, é um mandamento, não é uma opção. Não é eu quero, não. Você tem que perdoar. Perdão liberta você, não o outro. Você não faz favor a outro quando você perdoa. Perdão te liberta. Gólida Celeste, não existe maturidade espiritual sem perdão. Tá pegando a chave? Não existe. Quem não perdoa, fica presa. Entendeu? Mateus 19, Jesus no centro em Mateus 19, 26. Palavra-chave, renúncia. Eita glória. Jesus, o Senhor das prioridades. Ei, Jesus é tua prioridade? Fala para mim. O jovem rico se revela apegado às riquezas. Ele revela apego que impede o discipulado, entenderam? O jovem rico mostra que é possível crer em Jesus sem estar disposto a segui-lo totalmente. Que é isso, gente? Eita, crer em Jesus é também seguir Jesus. Responde, escreve no comentário, eis-me aqui, Jesus. O reino custa tudo, gente, é entrega total. Mas o reino vale mais que tudo, entendeu? Eu recomecei minha vida de zero, entregando tudo para Jesus. Tudo. Comecei do nada e Ele me deu tudo hoje. Pegou? Deus não divide o trono do coração. Guarda essa chave, esse Gólida Celeste. O reino custa tudo, mas vale mais que tudo. Mateus 20, o último capítulo dessa semana, Jesus no centro, Mateus 20, de 26 a 28, palavra-chave serviço aqui. Jesus, o servo que redefine grandeza. Pessoal, no reino quem serve é o maior. Jesus redefine grandeza, servir é governar no reino. Gólida Celeste nesse capítulo 20, no reino quem serve mais se aparece mais com Jesus. Tá pegando? Não quem é servido, mas quem serve. Servir não é perder valor. Eu não estou perdendo valor porque estou servindo a Cristo. Servir é refletir Cristo. É o que eu quero fazer toda a minha vida. Gostaria de deixar para você 5 entendimentos espirituais antes que fechamos esse estudo que tive durante essas leituras, dado por Deus, e quero compartilhar para você. Mateus 16, 17 fala que isso não te foi revelado pela carne e pelo sangue. Revelação sempre exige resposta.
Quem recebe revelação e não obedece, entra em engano espiritual. Segundo, reino dos céus não é lugar, é governo de Deus no seu coração, entendeu? É o entendimento que eu tive. Mateus 13:11, os mistérios do reino dos céus. O reino não se impõe. O reino cresce onde há rendição. Guarda, o reino cresce no seu coração rendido. Terceiro, a humildade, a revelação que eu tive da humildade, que é a base de reino, gente. A humildade é base do reino, na verdade. Em 18:4, Mateus fala, quem se humilhar como esta criança, gente, sem humildade não há crescimento espiritual, orgulho bloqueia a ação de Deus. E a fé provada, eita glória, como a minha, como a fé da mulher cananeia, a fé que passa por crise, por medo, por espera, por críticas. A fé que passa por humilhação. Mateus 14:31. Por que duvidaste? Por que duvidaste? Fé verdadeira não é ausência de medo, gente. É escolha de confiar apesar do medo. E quinto, misericórdia. Dom da misericórdia. Coração do reino. Mateus 12:7, misericórdia quero e não sacrifício. Eu, Celeste, quero misericórdia. Deus quer misericórdia, não sacrifício. Pessoal, Deus prefere corações transformados a práticas religiosas vazias. Enquanto eu seguia a religião, eu, Celeste, eu era vazia. Hoje sou plena. Transbordo. E no discipulado, Deus falou muito comigo. Seguir Jesus tem custo. Mateus 16:24. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Esse é o custo para seguir Jesus. Discipulado não é conforto. Eu vou ficar no Monte das Cobertas porque está frio, tem neve. Não, tome sua cruz. Negue a si mesmo. Sai do Monte das Cobertas e sobe no Monte da Realidade e vai ganhar alma para Jesus. Discipulado não é conforto, é entrega diária, tá pegando com frio, com neve, com chuva, com tempestade, com vento. Negue a si mesmo. Serviço, expressão máxima da maturidade espiritual. Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas veio para servir. O reino. Servir não é rebaixamento, pessoal. Servir é semelhança com Jesus. Pegou essa chave? Direcionamento para essa semana, para esse final de semana, aliás. Avalia o estado do seu coração. Abandone a religiosidade vazia. Persevera na fé, mesmo em meio às crises. Aceita o custo do discipulado e vive os valores do reino. Pessoal, e o último direcionamento, serve com humildade. Examine seu coração. Você segue Jesus por quem Ele é ou pelo que Ele faz? Renuncie tudo que compete com Jesus no centro da sua vida, entendeu? Jesus não pode competir com nada. Desenvolva uma fé perseverante que nem a fé da mulher cananeia e não uma fé circunstancial que nem a fé da Celeste, gente. Eita glória! Eu posso falar. Pratique perdão como estilo de vida. Perdoei abuso, perdoei violência, perdoei humilhação, perdoei traição, perdoei decepção, perdoei quem tentou tirar a minha vida, perdoei quem tentou matar meus filhos. Perdoei o impossível, o imperdoável aos olhos humanos. Mas eu perdoei para me libertar, para poder viver feliz. E não presa nasquelas pessoas. Sirva a Deus com humildade onde Deus te plantou. Ele me plantou aqui na Suíça, eu sirvo Ele aqui na Suíça. Ele me deu as redes sociais, eu vou usar redes sociais para servir a Ele. Se você se afastou, se você se esfriou na fé, se você se perdeu na religiosidade ou no cansaço da alma, Jesus hoje repete, vem a mim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio.
Não existe outro caminho, pessoal, é só Jesus. Não existe outro nome, pessoal, é só Jesus. Não existe outra salvação, pessoal, é só Jesus. Jesus é o único Senhor e Salvador, quem te salva. Jesus é o único caminho. Jesus é verdade, caminho e vida. E Jesus, conhecer Jesus, muda nossas prioridades. Jesus é prioridade. Seguir Jesus muda tudo. Vamos orar. Pai querido, amado, muito obrigado por essa profundidade, Pai. Nos colocamos agora diante da Tua presença santa com o coração aberto, despido de máscara, Pai. Senhor, reconhecemos que Tu és o Filho do Deus vivo, o único Senhor, o único Salvador, o único caminho. Nós ouvimos a Tua palavra e ela nos confrontou nessas leituras. Ela nos examinou, ela revelou quem somos e revelou quem Tu és. Hoje não queremos ser apenas ouvintes, queremos ser transformados por dentro. Senhor, visita agora cada coração que ouviu este estudo. Visita os cansados, os feridos, os desanimados, aqueles que perderam o primeiro amor, aqueles que se afastaram sem perceber, aqueles que continuam na igreja, mas já não caminham contigo em intimidade. Jesus, Tu disseste, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então nós viemos aqui com nossas dores, com nossas frustrações, nossas quedas, nossas dúvidas, nossas lutas internas. Tira agora todo o fardo que não vem de Ti, Senhor. Quebra todo o jugo de religiosidade, todo o peso de culpa, toda a condenação que não precede do Teu Espírito. Nós renunciamos agora a fé superficial, a vida dividida, a obediência parcial, Pai, ao orgulho espiritual, a resistência à Tua vontade. Nós escolhemos Te colocar no centro, Jesus. Centro das decisões, centro das emoções, centro da família, centro de ministério, centro da nossa história, onde houve dureza, gera arrependimento, Pai. Oh, Jesus, fala. Senhor, onde houve feridas, libera cura. Libera, Senhor, fé onde houve incredulidade, onde houve silêncio espiritual, sopra vida nova. Senhor, restaura os desviados, aqueles que um dia Te serviram, mas se perderam no caminho do pecado, na dor ou no cansaço. Chama-os de volta com amor, não com acusação. Toca-os agora onde eles estão, Pai. Que sintam o Teu abraço como eu sinto nesse momento, que ouçam novamente a Tua voz dizendo: filho, filha, volta para casa. Que toda mentira do inimigo seja quebrada agora, que toda cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, que todo coração endurecido seja transformado em carne. Nós declaramos que Jesus é Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, netos, descendências todas, pais, irmãos, sobrinhos, noras, cunhados, primos, primas, tios, tias, amigos. Jesus é Senhor da nossa eternidade, que esta palavra não volte vazia, Pai. Que produza frutos de arrependimento, frutos de santidade, frutos de fé, frutos de obediência. Nós escolhemos o reino, escolhemos o caminho estreito, escolhemos a cruz, escolhemos a verdade, escolhemos Jesus acima de tudo. Recebe a nossa vida no Teu altar, Senhor, e faz nós instrumentos da Tua glória em nome de Jesus, o Senhor vivo, o Salvador das nossas almas, e nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Toma posse. Eu termino essa palavra, esse estudo, essa reflexão, esse resumo, te deixando um gole final para sua reflexão. Jesus não busca admiradores, mas Jesus busca discípulos que vivem o reino com fé, com humildade e com obediência. Pegou a chave? Creio que sim. Compartilhe esse vídeo e me acompanha nos próximos dias, seguindo nossa leitura a partir do capítulo 21 de Mateus até 28. Esta semana vamos terminar o Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Não deixa de compartilhar, não deixa de deixar sua curtida. Também pode deixar o seu pedido de oração no comentário. Eu tenho um caderno de oração que eu levo para o monte, que eu apresento para Deus. Então, escreve seu pedido de oração e me acompanhe aqui. Segue meu canal, convide pessoas para seguir e que o Senhor te abençoe graciosamente.